E aí, pessoal, hoje é dia de Grêmio, tem Grêmio lá no Paraguai, decisão pela Libertadores contra o Guarani, mas hoje é dia de lembrança. E isso incomoda muita gente. Todos se incomodam com a batalha nos aflitos, mas os gremistas entendem o seu tamanho e é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Eu faço sempre uma pergunta. 26 de novembro de 2005, por volta das 6 da tarde, todo gremista que passou por aquele dia sabe exatamente aonde estava na hora em que Galato pegou aquele pênalti. Todos, sem nenhuma exceção, todos que viveram aquilo têm naquela lembrança daquela bola saindo do joelho de Galato, tudo diferente. Tudo é diferente para os gremistas a partir daquele dia. Aquele dia o Grêmio mudou a ideia de futebol. E isso muitas pessoas se incomodam, gostam de diminuir. Vocês festejam segunda divisão. Quem viveu sabe o tamanho daquilo. Quem viveu a Batalha dos Aflitos, a defesa de Galato e depois o gol de Anderson, recheado de meninos, um time que tentava se levantar das trevas, um clube que estava caminhando para quebrar. E Galato, menino formado na base, Anderson, menino formado na base, Lucas, menino formado na base, Nunes, menino formado na base. O Grêmio se levanta daquele episódio e ruma para um caminho muito diferente. Quem não lembra daquele dia? Pois hoje completamos 15 anos da Batalha dos Aflitos. Vocês sabem, eu já contei várias vezes essa história, sou muito amigo do Galato. Fui dirigente do Galato na base, tenho uma passagem muito legal com o Galato e a camisa que ele defendeu ficou na minha casa por 10 anos. 10 anos. Você vê aí a foto da camisa lá em casa. Há 10 anos, quando completou 10 anos, o Galato pegou de volta a camisa e disse que faria uma doação lá para o Museu do Grêmio. Até o momento não aconteceu, porque houve uma modificação lá no Museu do Grêmio, lá na Arena, mas isso vai acontecer. Galato é um grande gremista e eu guardei isso com muito carinho por muito tempo, porque na verdade, aquele jogo para mim, eu não conheço nenhum jogo igual. Nenhum jogo levantou tanta emoção minha como aquele jogo. O lance do pênalti, eu estava assistindo o jogo em casa com um tio, e na hora do pênalti eu parecia um caramujo, assim, eu achava que a coisa tinha terminado. E quando ele defende, abre aquele sorriso, e eu saio caminhando meio emocionado assim, e eu não vi o gol do Anderson, porque eu tava de costas para a TV. E o meu tio dizia assim, é gol. E eu dizia, meu Deus, nós não podemos ter tomado um gol depois de defender o pênalti. E era gol do Grêmio. Então, é tudo diferente e é inesquecível. Esse episódio, ele mexeu com a estrutura. Nós ganhamos Libertadores 3 vezes, nós ganhamos Mundial. Eu me lembro, menino ainda, de ver o jogo lá em Tóquio, eu estava no Olímpico no dia que o Grêmio ganhou a Libertadores de 83, eu estava no Olímpico também em 95. Eu tenho muitas lembranças lindas de grandes conquistas do gigante que é o Grêmio. Mas como aquele dia, eu não tenho. Eu não consigo imaginar a dimensão daquele jogo, a dimensão daquele momento, aqueles 15 minutos entre a marcação do pênalti, jogadores expulsos, o tipo de emoção e, mais do que isso, a extremidade da alegria a partir da defesa de Rodrigo José Galato, que tem que ser aplaudido por nós todo santo dia. E quando a gente faz a lembrança de 15 anos da Batalha dos Aflitos, a gente tem que reverenciar essas pessoas, a gente tem que reverenciar o Galato, a gente tem que reverenciar o Anderson, a gente tem que reverenciar os dirigentes que lá estavam naquele episódio. Tem o Paulo Odoni, tem o Paulo Pelaipe, tem o Renato Moreira, tem que reverenciar, porque eles fizeram algo. Eu me lembro do Cacalo dentro do campo, dirigentes ali fortes, tentando resolver um problema que o Grêmio estava passando e que a gente de alguma maneira conseguiu reverter com a união de todos, com o pensamento positivo de todos. Esse dia é um dia muito diferente. Só não entende quem não viveu. Ou quem quer diminuir por uma questão clubística. Porque igual aquele dia não existe.
e nunca vai existir. Nunca o futebol vai apresentar o que apresentou naquele dia. Nunca a reversão de expectativa vai ser tão grande. E aí a gente aprende uma coisa que é muito legal em futebol também. A gente começa a viver e a entender que quando tu chega a grandes conquistas, tu diz o seguinte: ah, mas depois que eu ganhei o Mundial tudo é menor. Não. As emoções elas se renovam e muitas vezes uma emoção que parecia quase banal como voltar à primeira divisão para um clube do tamanho do Grêmio virou uma epopeia em razão dos acontecimentos que o jogo representou. Essa leitura é que me parece importante que a gente lembre. A Batalha dos Aflitos está completando 15 anos e o Grêmio mudou depois da Batalha dos Aflitos. E o Grêmio entendeu o tamanho da Batalha dos Aflitos. Hoje nós temos mais um jogo, mais uma decisão que nós vamos vibrar, nós vamos torcer, nós vamos nos irritar, tá tudo certo. Mas talvez daqui a 2, 3 anos vocês não lembrem do jogo de hoje. A Batalha dos Aflitos, você nunca vai esquecer. Nunca um gremista que viveu aquele dia vai esquecer. Tente lembrar onde você estava e você vai dizer: eu lembro, eu lembro. E é assim que funcionam os grandes momentos da nossa existência, não só do futebol. E a nossa existência com o Grêmio, para quem viveu o 26 de novembro de 2005, aquele é uma das páginas mais fantásticas que esse gigante clube construiu. É uma das páginas mais fantásticas. E essa reverência a Galato, a Anderson e a todas as pessoas que eu citei, ela precisa ser sempre lembrada. Porque aquele dia está marcado, está tatuado no nosso coração, na nossa alma, nós entendemos. O Paulo Pires fez um conteúdo e botou a narração, você olha aí, tá na descrição do vídeo, botou a narração de Marcos Couto, da Rádio Bandeirantes, a narração do pênalti daquele episódio. É fantástico, é fantástico. É a narração mais fantástica daquele episódio. O menino da base, a leitura que o Marcos Couto faz, parecia que ele estava vendo que ia acontecer o que aconteceu, que o Galato ia nos tirar das trevas, que o Galato ia nos levantar, e ele nos levantou e nos colocou de volta à vida, e depois as coisas aconteceram. O Anderson também, com a sua genialidade menino completamente irresponsável até, vai para dentro do gol dos caras com 7 jogadores, o Mano brabo com ele, que achava que ele tinha que ir para o fundo do campo. É espetacular aquele episódio, é espetacular. E eu espero que a gente nunca deixe se valer dessas pessoas que tentam diminuir, tentam colocar ali aquele pontinho de um jogo de segunda divisão. Aquele não foi um jogo de segunda divisão, aquele foi um jogo de outra dimensão. E o Grêmio foi protagonista. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.